Que line-up, hein? Ficou para mim a missão de manter o pessoal aqui antes do almoço. Vamos lá. Gente, é isso. Eu quero falar sobre design ágil e contar um pouco uma história para vocês que talvez não seja o conto de fadas de um designer no início. Para alguns pode ser um desafio, para outros não. Mas que tem sido um conto de fadas para milhares de brasileiros que estão nesse momento estudando na faculdade, que jamais, em hipótese alguma, pensaram que poderiam estar um dia, certo? Porém, essa história não vai ter um protagonista que é o usuário. Hoje, os meus dois protagonistas vão ser UX e Agile, essa relação de amor e ódio, certo? Em um ambiente totalmente data-driven, certo? Eu estou falando de uma EdTech, uma startup de educação, totalmente focada em dados, totalmente analítica. Mas eu queria fazer um disclaimer, né? O Thiago acabou de dizer, não usando os métodos tradicionais, né? Gente, isso não quer dizer um abandono das práticas, isso quer dizer uma adaptação de acordo com o seu cenário. E é sobre isso que eu quero conversar hoje e o impacto desse mindset para a cultura e para o mercado em que vocês estão inseridos, certo? Então, eu estou aqui hoje falando de ensino superior no Brasil, que hoje tem uma população adulta de aproximadamente 150 milhões. Vejam, 15% delas têm ensino superior completo. Comparado com Canadá, Rússia, que tem metade da população, a gente ainda tem espaço, né? Desses 150 milhões, só 8 milhões estão estudando hoje, certo? Que representa 5% dessa população adulta brasileira. E é nesses caras aqui que a gente está focando, é nesses caras aqui que eu quero falar para vocês. De outro lado, tem as faculdades privadas no Brasil, que hoje tem 1/4% da capacidade delas ociosa, cadeiras vazias. Então, de um lado, tem pessoas que querem estudar, que não têm acesso, de outro, tem faculdades com cadeiras vazias, certo? É nesse contexto que surgiu a Quero Educação. Lá, um pouco mais para trás, em 2011, 2012, não tinha esse nome ainda, foi fundada por engenheiros do ITA, lá em São José dos Campos, com esse propósito, certo? Através de um marketplace, que é o Quero Bolsa, que provavelmente alguns de vocês já conhecem, que é um marketplace como outro, assim como alguns colocam viagem ou hotel, nós temos bolsa de estudo para estudar, para os alunos entrarem na faculdade com bolsas de até 70%, certo? Então, é sobre isso que eu estou falando. A faculdade dos sonhos das pessoas por um preço acessível, que elas possam acessar. Então, eu vou voltar um pouquinho para 2015. E para deixar um pouquinho mais dramático, vou fazer um salto temporal, que foi quando eu entrei. Eu estava totalmente comprado com essa ideia, eu tinha uma experiência completamente diferente, e quando eu entendi o que a gente tinha para fazer, eu aceitei, e basicamente os meus desafios começaram. Tinham dois grandes desafios. O primeiro, uma empresa jovem, com founders jovens, com um baita propósito. De outro lado, eu, uma bagagem diferente, certo? Então, eu queria citar alguns desafios que provavelmente alguns de vocês aqui devem estar passando ou já passaram, e isso aqui não é novidade. Primeiro, orçamento apertado. É uma empresa que não tinha dinheiro para torrar. Cada centavinho do dia, cada minuto da gente trabalhado, focava ou resultava em mais uma pessoa na faculdade. Então, a gente tinha que trabalhar com um orçamento super apertado. Time to market, bem curto. Relembrando para vocês que time to market é aquele tempo que a gente tem de botar um produto no mercado antes que alguém faça melhor ou antes que a gente consiga coletar dados suficientes para evoluir aquele produto. E, por fim, a equipe, o exército de um designer só. Quem aí não é o único designer do seu time, né? Quem já não passou por isso? Quem já não foi o único designer do seu time? Então, é uma tríade que muita gente passa no seu dia a dia. Então, começaram as perguntas. Por onde é que eu vou começar? Gente, em 2015, não se falava de Lean UX, UX Agile, MVP, MLP, MAP, como se fala hoje, né? Então, esse foi o meu primeiro problema, de pensar como que eu ia organizar as coisas. O segundo foi evangelização. Também não se usava bem esse termo evangelização ainda, mas pensando em como que eu ia evangelizar design em um ambiente agile, certo? Que é muito, muito mais focado na entrega, no desenvolvimento, no produto, certo? E uma empresa data-driven, que foi fundada por engenheiros. Então, gente, essa aqui era a equação. Esse era o meu trabalho. Definitivamente, eu tinha que aprender como que eu ia fazer para que o design fosse tão ágil quanto o desenvolvimento, sem eu esquecer dos usuários, afinal eu estava lá para isso. Então,
essa foi a forma que eu resolvi. Isso aqui não é um framework, isso aqui não é uma tendência, isso aqui não é nada. Isso aqui é a forma que eu resolvi o problema e que alguns de vocês podem usar. Mas o importante é isso, entender como que eu cheguei lá, certo? Primeiro, cultura. Eu precisava entender a cultura, certo? Eu falei sobre engenharia, sobre uma empresa fundada em dados, então eu precisei fazer uma imersão na cultura da empresa para então eu poder ajustar o meu mindset, florescer as skills necessárias para então eu cumprir aquele propósito que eu tinha. E o terceiro, mãos à obra. Afinal, eu era o único designer do time. Então, sobre cultura. Como que é cultura no ambiente que eu estava, no caso da Quero Educação? É o famoso show me the numbers, certo? Uma empresa, de novo, fundada por engenheiros, que queria saber de resultados e totalmente analítica, data-driven. Então, eu tive que aprender a falar essa linguagem enquanto designer. Segundo, existe... Aqui eu estou cobrindo alguns tópicos, tem vários sobre a cultura, mas estou trazendo os essenciais. Existe um dos nossos valores na Quero, que é primeiro o básico bem feito. E, gente, provavelmente como... Se não a maioria, mas alguns de vocês designers que têm aquela coisa do pixel perfect, a gente um pouquinho no fundo, né? Entregar o essencial com excelência é difícil, porque para a gente está sempre querendo dar o passo além e entregar aquela experiência uau. Então eu tive que aprender a conter essa emoção, a segurar um pouco o meu processo e entregar coisas cíclicas, como desenvolvimento. Mas tem um valor da Quero, e ele é o primeiro, que chama o aluno é rei, e esse jogou totalmente a meu favor. Então, apesar da empresa não ter sido fundada por um designer e sim por engenheiros, o fato de ter o usuário e o aluno na frente do negócio está super a meu favor. Então, chegou o momento de eu botar isso na prática, meter a mão e organizar o meu mindset e florescer as minhas skills. Como que eu fiz isso? Não adiantava eu advogar pelo usuário de cara. Por quê? Porque era uma empresa que não tinha essa cultura. Se eu chegasse de frente, eu ia bater, e eu simplesmente não ia conseguir fazer o que eu queria. Então, eu tive que aprender a fazer uma empatia 360. O que é isso? É me colocar nos sapatos dos outros. Olhar para a cultura da empresa e eu tentar me adequar às competências das outras pessoas. Certo? Basicamente, esse aqui é o mindset da grande maioria da gente. É o que a gente tenta no dia a dia falar sobre user first, é o que está na nossa cabeça. A adequação do meu mindset foi essa aqui. Eu tive que inserir as outras disciplinas dentro do meu mindset. Então, eu passei a me tornar uma pessoa mais user, business, data and agile first. Certo? Uma skill que eu desenvolvi na Quero, que é a escuta ativa. E o que é isso, gente? A gente acabou de falar sobre dados, de como perguntar, de como coletar os dados. Existem inúmeras formas de vocês interpretarem o comportamento do usuário através de formas que não são as convencionais, certo? E é sobre isso que eu quero falar. Um bom exemplo, eu vou citar aqui 3 exemplos, na verdade, e que vocês devem ter nas empresas de vocês. Tendo um time de BI e Data Science, por exemplo, é só colar nos caras, vocês vão ver planilhas sobre dados do usuário, sobre demografia, dados antropológicos, tem muita coisa para pegar com esse pessoal para aprender, certo? No time de relacionamento da Quero, nós atendemos o usuário através do telefone, do chat, do WhatsApp. Então, são situações fantásticas para conhecer o usuário sem estar lá na forma convencional, de chamando eles e fazendo a pergunta da forma certa. E o marketing, para mim, é um dos meus favoritos. Por quê? Enquanto a gente tenta se posicionar no mercado com um estereótipo, com um arquétipo, a gente trabalha em cima da emoção das pessoas. E, gente, as redes sociais, os plugins de produto, a forma que as pessoas falam o que elas de fato pensam é muito mais original do que a gente chamar elas para uma conversa. Então, eu aprendi com o time de marketing bastante. Eu queria dar aqui um exemplo para vocês. Nós temos uma campanha, que a cada 6 meses na Quero, que chama Mesada Quero Bolsa. Qual que é o objetivo dela? A pessoa, o usuário, o cliente, vai fazer um vídeo sobre o dia a dia dele, como é o dia a dia dele, o que ele quer estudar e como que ele vai fazer isso. E, basicamente, aquele que tem o melhor vídeo vai ganhar uma mesada até o fim da faculdade, porque nosso propósito além de democratizar, manter as pessoas na faculdade até o fim do curso. E eu vou mostrar para vocês, essa menina, ela estava no checkout, ela fez o cadastro,
e, em determinado momento, aconteceu um problema. Então, esse aqui é um vídeo que com o marketing, aliás, a gente recebeu uma centena de vídeos, certo? Um material fantástico. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês. Daí, quando eu preenchi tudo, chegou numa parte que gerou um boleto. Aí eu fiquei com aquela dúvida, né? E agora? Falei, não vou terminar, não vou finalizar, porque, né, era o valor de uma mensalidade. É isso. Nesse caso aqui, ela contou que ela estava no checkout, ela fez o cadastro. Quando ela chegou para pagar, ela viu que o valor que ela ia pagar já era o da mensalidade. Ela não tinha entendido o nosso modelo de negócios. E ela viu que o cartão de crédito do pai dela não tinha o limite que ela precisava. Nesse momento, ela ligou para a gente no 0800 e nós conseguimos emitir um boleto para ela. Ela pediu dinheiro emprestado para a prima dela e ela conseguiu pagar. E ela foi a primeira pessoa da família dela a entrar na faculdade. Hoje ela faz odontologia. Então, exemplos como esse são o nosso dia a dia. É, de fato, o que o marketing trouxe para a gente através de uma forma não convencional, essa e mais centenas de histórias para que a gente conseguisse evoluir o produto de uma forma muito mais ativa do que se a gente tivesse trazido as pessoas para entender um pouco do dia a dia delas, certo? E, por último, e que é uma parte que quando eu falei que não é um conto de fadas para um designer, é adaptar o nosso método. Isso eu estou dizendo, gente, isso não são as práticas ideais, isso é uma questão de adaptação em cenários diferentes. Então, vocês estão cansados de ver isso, esse é o Double Diamond normal, tem de um lado imersão, de outra execução, certo? Ou de um lado o problema, de outra solução. Essa foi a decisão que eu tive que fazer. Eu tive que sacrificar a minha parte de descoberta de imersão e trabalhar na execução, o que muita gente chama do designer de tela, né? Mas por que dá para fazer isso? Porque pense, tem pessoas que podem ajudar você a fazer essa parte. Ou seja, pessoal de Data Science, de BI, o próprio prêmio pode ajudar vocês numa fase de exploração e ninguém vai fazer o seu trabalho. Ninguém vai meter a mão no mouse, abrir o programa de prototipação, entregar a solução para desenvolvimento. Então, é possível. É lógico que depois, com o tempo, isso inverte. Você passa a passar mais tempo no problema e menos na solução, certo? Bacana, isso foi legal, a gente precisava fazer, é o que a gente não tinha o investimento que precisava, em algum momento isso escalou. A gente foi acelerado pela Y Combinator nos Estados Unidos, nós ficamos alguns meses no Vale do Silício, fomos colegas do Dropbox, do Stripe, e logicamente a Quero cresceu, a gente escalou e começaram os primeiros problemas grandes, certo? Ainda em um ambiente ágil, sempre analítico. O primeiro deles, que provavelmente todos aqui, se não passaram e estão passando, é o problema de consistência. Por quê? Designers saem de um time centralizado para ir para squads. Então, nós também queríamos ter o nosso design system. Lógico, fomos para um coworking, imprimimos todo o site inteiro, mobile e desktop, colocamos em toda a parede e trabalhamos desde os princípios de design até átomos, moléculas, templates, ecossistema completo. Para chegar nisso aqui, numa interface maravilhosa, com uma library perfeita, redondinha, que funcionava 100%. Só que não. Porque a gente não envolveu a engenharia como deveria, a gente, no momento que precisava continuar sendo ágil, a gente não foi. A gente fez para design, a gente não fez para engenharia, a gente não fez para o usuário. É lógico que ele contempla um monte de melhorias em termos de contraste, usabilidade, consistência. Isso está baixando o nosso lead time de design, lead time de engenharia. Mas o meu conselho para quem está trabalhando, quem vai trabalhar em design system trate seu design system como um produto. Continue sendo ágil. E mais importante de tudo, valor interno, para quem vai ajudar você a colocar isso na mão do usuário. Então, não adianta ter isso aqui no Mac do designer ou no PC do designer e ter usuário ainda com uma versão antiga. Isso não é resultado em uma cultura de resultado e de dados, certo? E por fim, como que é fazer hoje? Como que é fazer design naquela educação? Como que a gente faz hoje isso? Então, eu diria que são duas coisas bem importantes. O designer, não só o designer, mas logicamente o time todo de produto. Nós trabalhamos com, eu vejo o nosso dia a dia como duas coisas bem importantes: economia e conveniência das pessoas, certo?
É disso aqui que eu estou falando, gente. A gente coloca por ano 250 mil estudantes na faculdade que jamais pensaram que eu ia estudar. Jamais, jamais. E vejam, isso gera uma economia de 2,4 bilhões de reais para essas pessoas por ano, certo? Segundo ponto, de conveniência. Assim como muitos que falaram aqui, que vão falar, a gente também está falando de desburocratizar as coisas. Então, o time de design hoje, o maior desafio da gente, junto com os outros times, logicamente, é fazer isso da forma mais simples e mais rápida possível. A admissão digital é um exemplo. Hoje as pessoas podem entrar na faculdade, se matricular na faculdade, enviando os documentos, assim como se abre uma conta no banco hoje. Segundo, sim, já é possível fazer processo seletivo pelo Quero Bolsa. A gente tem hoje redação de prova objetiva, que as faculdades adotam o nosso sistema para que as pessoas entrem nos cursos delas. E temos também a nossa fintech interna. Hoje, além de jogar as pessoas para dentro da faculdade, de dar a opção de entrar, de dar o melhor preço, a gente também quer mantê-las até o fim, certo? Então, hoje o usuário pode pagar o seu boleto, renegociar sua dívida, pagar uma bolsa menor durante mais tempo para que ele se mantenha dentro da faculdade. Esse aqui é o timaço que está fazendo isso acontecer, graças a essa galera. É lógico, tem um outro time fantástico por trás de todos nós, que é o time de produto, o time de engenharia, o time de marketing, de relacionamento, entre todos os outros da Quero, certo? E para finalizar, gente, o que eu queria deixar hoje aqui para vocês. Primeiro, se libertem das amarras do que é dito por aí. A gourmetização do design de UX, ela está forte. A gente fala o tempo inteiro das melhores práticas em todos os canais. Se liberte das amarras. Nem sempre a gente vai conseguir fazer o processo que a gente espera dentro de uma empresa. Lembrem, tem custo, tem time to market, então não tem problema, às vezes, ser um designer de tela quando se precisa, no início. Depois você vai evangelizando aos poucos. Segundo, tem duas frases que eu gosto bastante, que são, em casos como o que eu contei, não vá direto pelo uau, vá pelo óbvio, primeiro. Mantenha as coisas simples, muito simples no início. Terceiro, aprender a praticar a escutativa, que é encontrar formas não convencionais de ouvir o usuário. Ele está ali gritando em vários canais da sua empresa, em vários times. Andem pela empresa, conheçam os objetivos dos times complementares ou dos times adjacentes de vocês, entendam o que eles estão construindo naquele semestre ou naquele ano. Vocês vão encontrar, com certeza, planilhas, canais ou situações que vocês vão, de fato, ouvir o usuário dizendo o que ele precisa sem precisar, de fato, estar fazendo uma pesquisa convencional de UX. E sobre evangelização, que eu acho que é uma das mais importantes. Para mim, e o que eu tento passar para o meu time, que evangelizar design não é bater de frente com ninguém. É a capacidade que o designer tem, que o designer tem de ajudar os outros a serem designers, mas principalmente do designer se tornar um pouco dos outros. Certo? Gente, isso é o que eu tinha para contar sobre essa história do designer, de UX, de Agile e das pessoas que estão sendo impactadas com isso, tá? Quem aí está afim de transformar a educação com a gente, tem um time fantástico, sensacional. Tem gente aqui que estou com um orgulho danado, que estão aqui, quiserem conversar com eles. Eles podem contar como que é trabalhar com a gente. A gente está em São José dos Campos, São Paulo e Fortaleza. Estamos com vagas abertas, logicamente. Hoje somos mais de 600. Essa foto é um pouco antiga. Eu deixei porque ela é bonita, mas ela é de um ano atrás, mais ou menos. Essa foto é em São José dos Campos, certo? Essas aqui são as redes sociais de design. Nós temos um dribble para mostrar um pouco do trabalho que a gente está fazendo, principalmente na admissão digital, na desburocratização. Então, ali a gente conta um pouquinho como que o usuário hoje consegue entrar na faculdade de uma forma que ninguém conseguia até 4 anos atrás. Tem o nosso Instagram também, a gente vai sortear camiseta, sortear livro camiseta do time e livros. E esse aqui é o nosso manual de recrutamento, para quem quiser entrar e ver como que é trabalhar na Quero, qual que é o processo, qual que é o passo a passo, quem você vai encontrar, o que é esperado de você, e, de novo, qual que é o impacto que a gente causa hoje na sociedade. Obrigado, gente.